Bem-vindos à Universidade do Nosso Tempo, um tempo que hoje damos destaque a pessoas com necessidades educativas especiais. Diferença, indiferença, integração e inclusão. São questões que vamos falar com a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, Dra. Ana Sofia Antunes, a quem agradeço desde já a presença. Doutora, Portugal foi o primeiro país europeu a aprovar uma estratégia nacional para pessoas com deficiência, depois de ter sido aprovada a estratégia europeia. O contributo da sua Secretaria de Estado foi determinante, seguramente, para que tivesse acontecido assim. Quais são os principais eixos da estratégia? O que é que já se conseguiu implementar? Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Acima de tudo, nós somos o primeiro país que consegue aprovar rapidamente a sua Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, após a aprovação da Estratégia Europeia sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em março de 2021. E isso permitiu-nos fazer um documento, propor um documento que está muito alinhado com aquelas que são as prioridades definidas pela própria União Europeia nesta matéria e fazer um documento que também esteja muito alinhado com outros documentos estratégicos europeus, nomeadamente com aquelas que são as prioridades previstas, por exemplo, no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, alinhando aquelas que são as nossas grandes metas em matéria de combate à pobreza, em matéria de combate ao desemprego, com as próprias metas mais genéricas e mais abrangentes que estão previstas nestes documentos transversais. A estratégia está organizada em 8 grandes eixos, digamos assim, 8 grandes áreas, que vão desde a cidadania e não discriminação, às acessibilidades e novas tecnologias, educação, emprego, acessibilidades, segurança social, vida independente, cultura, desporto, lazer e depois um 8º eixo, que eu chamo o eixo transversal, que tem a ver com investigação e desenvolvimento, que acho que é uma área que no fundo toca todas as outras, não é? E portanto as medidas foram organizadas por entre estas diferentes áreas e estão calendarizadas com indicadores que permitem medir a sua execução ao longo dos próximos anos até 2025. Já podemos falar de algumas medidas? Nós lançámos, já no ano passado, avisos para fazer obra para a eliminação de barreiras arquitetónicas, quer na via pública, quer nos serviços públicos que recebem público. Abrimos recentemente um outro aviso para a eliminação de barreiras arquitetónicas em habitações de pessoas com deficiência. E também a nível das respostas sociais, portanto, lançámos uma série de avisos para construir um conjunto de respostas sociais das quais sentimos muita falta e que, neste momento, no terreno já não havia resposta para dar a determinadas situações, como, por exemplo, centros de atividades e capacitação para a inclusão, não tínhamos vagas, não tínhamos margem de manobra. Lançámos uma nova visão sobre aquelas que devem ser as respostas residenciais para pessoas com deficiência que não têm retaguarda familiar, mas que ainda assim têm autonomia suficiente para viver por si só, não carecendo de serem encaminhadas aos chamados lares residenciais, a figura das residências de autonomização e inclusão. E, portanto, há uma série destas candidaturas que já foram lançadas, avisos que já fecharam, que já estamos em fase de análise de candidaturas, outros em fase de assinar contratos e, portanto, isto já está no terreno. É algo cujos frutos penso que conseguiremos começar a ver daqui a um ano, com obra feita. No único hospital público dedicado exclusivamente à oftalmologia, trabalha-se todos os dias na integração de pessoas com necessidades educativas especiais, consequentes da baixa visão. Vamos assistir. Neste momento vai-se orientar pelo MUD do lado direito também, vai fazer a técnica de bengala normalmente. Cuidados redobrados quando estamos ao pé de carros. Espelhos retrovisores. Perfeito. Isso. É um antes e um depois na minha vida. É a diferença entre ter esperança e ter confiança e ter alegria outra vez, porque eu estava convencida que era uma questão de conformar-me e pronto, cada vez vou vendo menos, e de facto é isso que vai acontecendo,
porque não há cura para o que eu tenho, mas há imensas coisas para fazer. Ana Maria é professora de História. No Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, tornou-se aluna. Em caso de ser necessário este tipo de apoio, não há um encaminhamento que se perde. E, portanto, nós conseguimos prestar logo esta valência e oferecer logo e tentar cativar logo a pessoa para a área da orientação e mobilidade, que muitas vezes há muita resistência, como é lógico, não é? É sempre o materializar da baixa visão quando falamos, ou da cegueira, quando falamos numa bengala branca e, portanto, conseguimos aqui que o encaminhamento não se perca. No país, é o único hospital público com estas valências de orientação e mobilidade. Passaram 20 anos desde que Raquel passou a ser acompanhada no Instituto. Uma doença degenerativa obrigou-a a cuidados especiais. Na época ainda não havia aparelhos tecnológicos, como este que está aqui atrás de nós, era mais lupas ópticas e coisas do género, mas foi aqui que eles foram dando as ferramentas que podia-se fazer, tanto de adaptar os livros ou o texto, estar em tamanhos e fontes, o texto estar numa fonte que eu conseguisse ver sem usar auxílio de aparelhos e coisas desse género. Na escola, na universidade e na vida profissional, Raquel, como tantos outros, tem que correr atrás dos seus direitos, mesmo quando estes já estão legislados. É um processo difícil e demorado que, se não formos proativos, se corrermos atrás, vá lá. No papel, há o Estatuto do Aluno com necessidades educativas especiais. A questão é que cada um tem necessidades diferentes. Por exemplo, o caso dos testes é o que foi mais complicado para mim, porque em termos de estatutos nós temos 15 minutos por cada hora de avaliação e para quem demora muito tempo a ler, que é o meu caso, as perguntas e mesmo depois a reler o que eu escrevo, isso era um problema. Vêm encaminhados de escolas de referência, do ensino regular ou de outros hospitais sem estas valências. Muitas vezes o problema é, nós sabemos os equipamentos que prescrevemos, os equipamentos funcionam com esses alunos e muitas vezes o que acontece é que os financiamentos são zero ou são muito difíceis, ou seja, temos alunos anos à espera que sabemos que poderiam ter um percurso muito mais facilitado e por não terem os equipamentos que são extremamente dispendiosos, não funcionam e é um bocadinho frustrante às vezes deste lado estar a prescrever e perceber que o aluno até vai conseguir aceder aos conteúdos com esse equipamento e depois estamos 3 ou 4 anos à espera, entretanto passou um ciclo de ensino. Isso funciona mal na educação. Acuidades parecidas podem ter desempenhos muito diferentes. As verbas alocadas à integração adequada destas pessoas com necessidades educativas especiais continuam a ser reduzidas. Como é que se pode alterar este quadro? A Raquel fala sobre o sistema de atribuição de produtos de apoio na vertente específica do financiamento que é feito pela educação. O sistema de atribuição de produtos de apoio é um sistema que permite atribuir equipamentos e tecnologias a pessoas com deficiência que lhes permitam de alguma forma compensar ou atenuar as suas limitações físicas e sensoriais. São em regra materiais caros e que são financiados e atribuídos pelo Estado a 100% e de forma universal, ou seja, qualquer pessoa que tenha deficiência ou incapacidade, independentemente dos seus rendimentos. Este sistema funciona através de prescrição por centros prescritores que têm de ter especialização na área. É o caso deste centro do Hospital Gama Pinto, que é especializado na área da visão, portanto, dos produtos de apoio para a visão. Há centros prescritores especializados noutro tipo de deficiências, mais vocacionados para a área motora ou para a área da surdez. E depois existem 4 diferentes entidades financiadoras. Para estudantes até ao 12º ano, quem financia é o Ministério da Educação. Questões relacionadas com a adaptação de postos de trabalho, quem financia é o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Questões relacionadas com problemas de saúde, portanto, acidentes, patologias que se agravam, situações que permitam uma saída de um internamento, isso são casos da saúde. Digamos que todos os demais que não se enquadram em nenhuma destas situações são financiados pela Segurança Social. A questão que a Raquel aqui está a reportar e que se prende com a questão da demora na atribuição, eu diria que não é apenas uma questão de verbas,
Eu posso dizer que quando cheguei às funções que atualmente exerço em finais de 2015, mas digamos 2016, o orçamento de 2015 para produtos de apoio tinha rondado os 14 milhões de euros. Em 2021, o orçamento para produtos de apoio foi além dos 22 milhões. Ou seja, nós estamos a crescer em termos de volume financeiro muito por ano e nós não estamos a crescer significativamente em número de processos apoiados ou em número de pessoas apoiadas. O que é que isto quer dizer? Que as tecnologias estão mais caras, que os produtos estão mais caros, que o mercado está a funcionar de uma forma muito organizada e que nós temos que encontrar outros mecanismos de poder responder às pessoas que não estritamente aqueles que neste momento estão no terreno. Nós temos que conseguir ir comprar tecnologia a outros sítios que não apenas cá dentro, nós temos que conseguir ativar as lógicas da concorrência, porque, como eu digo, não é só pôr dinheiro dentro do sistema, porque aquilo que vimos é que conforme mais dinheiro vamos pondo no sistema, mais os produtos vão aumentando e aí mais há um conjunto estrutural de todo um sistema que vive disso e que se está a alimentar disso, e não estamos necessariamente a responder às pessoas. Em Portugal refere-se com frequência que a legislação é adequada. Muitas vezes até estamos à frente de países considerados de primeiro mundo. A implementação da lei, como é aliás referido aqui na reportagem, é que acaba por falhar. Como é que isto acontece? Acho que nós somos de facto um país com legislação completa, em áreas muito diversificadas. Entendo que as pessoas ainda têm alguma falta de autoconhecimento, autodeterminação quanto aos seus direitos e quanto à forma de os exercer e quanto à forma de tomarem nas suas mãos a condução das suas vidas, principalmente quando falamos de pessoas com deficiência, alvo de uma série de protecionismos adicionais e de algumas limitações, algumas tentativas de tentarem fazer por eles. Acho que isso acontece muito. E, por outro lado, também sinto que as pessoas sentem algumas limitações no momento em que, ao não conseguirem exercer um direito ou ao sentirem na pele uma situação de discriminação, reagir contra ela. Nem que isso signifique ir a juízo, ter que ir a tribunal. Há uma grande resistência a isso em Portugal. Eu não acho que seja só na área da deficiência, mas acho que na área da deficiência isso nota-se imenso. Nós não vimos, nós vimos que há N situações de queixa por discriminação, vimos que os resultados da avaliação administrativa desses processos são limitados. Sim. E depois não vimos as pessoas avançarem para o tribunal. Ainda se retraem muito. Retraem-se muito, caixa, não é? Muito. Agora deixa-me também dizer outra coisa, Teresa. A Raquel usava uma expressão ali que penso que era os direitos estão legislados, mas se não houver muita vontade ou muita autodeterminação, parece que as coisas não acontecem. Eu acho que é assim em tudo, dentro ou fora da deficiência. Dentro da deficiência um pouco mais. Certamente as coisas não nos caem no colo e qualquer pessoa com deficiência sabe que terá à partida de se empenhar o dobro ou o triplo do que as outras. Não seria suposto, se calhar não. Mas infelizmente assim a realidade é esta e acho que não deve ser por isso que devemos cruzar os braços. Doutora, e no ensino universitário tem aumentado o número de estudantes com necessidades educativas especiais. A Universidade Aberta de Ensino à Distância e Online tem características que favorecem a estratégia de inclusão. Junta-se agora a nós a professora Isabel Dias, responsável pelo projeto das acessibilidades. Obrigada, senhora professora, por estar em direto connosco. Este ano entraram 67 alunos com necessidades educativas especiais no primeiro ciclo. O que é que os leva a escolher a Universidade Aberta? Muito bom dia. De facto, a Universidade Aberta, na minha opinião, sendo uma universidade de ensino à distância, é das universidades que mais bem preparada está para receber estudantes com necessidades educativas especiais. Aliás, precisamente o que tem sucedido ao longo dos anos, especialmente ao longo dos últimos anos, porque efetivamente nós temos um número muito, muito grande de estudantes que têm
problemas, seja ao nível da locomoção, seja ao nível da visão, seja ao nível da audição, enfim, problemáticas muito, muito diversas, e que acabam por recorrer à Universidade Aberta porque têm condições aqui que nem sempre encontram em outros sítios, nomeadamente a ausência de necessidades de deslocação. Sra. Professora, e como é que a Universidade os integra? Temos o próprio espaço Acessibilidades, que é um espaço web, semelhante no fundo, a uma coordenação de curso, no qual são inscritos todos os estudantes com necessidades educativas especiais que o queiram integrar, quem obviamente que é por convite e quem não quiser integrar tem toda a liberdade de o fazer, e onde estão também antigos alunos que já fizeram os seus cursos, mas que também tinham necessidades educativas especiais. Ora, o que é que se pretende com este espaço é, por um lado, divulgar informações que são de interesse para este grupo de estudantes e, por outro lado, promover a socialização e a entreajuda entre as pessoas. Por outro lado, uma chamada comunidade de acessibilidades, que é uma pequena comunidade onde se entra com acesso reservado a estudantes que recorram a leitores de ecrã e que fornece a esses estudantes materiais de estudo em formato acessível. Obrigada, Sra. Professora. A criação de centros de recurso para a inclusão nas instituições fazem parte do plano. Sra. Secretária de Estado, quer-nos explicar o que é que no fundo vão ser estes centros? Nós, no fundo, aqui não estamos a inventar nada, não estamos a inventar a pólvora, estamos apenas a seguir aqueles que são bons exemplos que já constatamos existirem no terreno. Estes centros em algumas universidades, de facto, já existem e aquilo que nós nos propomos é que possamos ir promovendo, incentivando, trabalhando em parceria com outras universidades para fazer surgir mais alguns até ao final de 2025, portanto, no período de duração da estratégia. E nós sabemos que desde 2016 até agora, também muito graças, quer ao reforço das cotas para pessoas com deficiência no acesso ao ensino superior, quer graças à criação da bolsa de estudo que permite que as pessoas com deficiência não paguem propinas. Graças a estas medidas e outras, nós conseguimos quadriplicar o número de alunos que estão a entrar todos os anos no ensino superior com deficiência ou com necessidades específicas, e isso é um excelente sinal. Temos que começar agora também a fazer a medição de quantos é que estão a sair. Mas o que vimos também cada vez mais é jovens com deficiência a saírem licenciados em áreas que há uns anos atrás eram impensáveis. Quem é que pensava em ver um cego ou um surdo licenciar-se em medicina? Ou engenharia do ambiente, engenharia informática, matemáticas aplicadas, quer dizer, mandavam-no automaticamente, vai lá estudar para seres professor ou advogado ou pouco mais do que isso. É verdade, os tempos estão a mudar. Nem todos os graus de incapacidade permitem os níveis de inclusão. Há pessoas que nunca vão conseguir ir para a universidade nem ter uma vida completamente autónoma. Nós fomos conhecer a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo em Lisboa. Gostava agora que assistíssemos à reportagem. Isso, mais redondo. É mais redondo. Mas a ver ela ficar redondinha. É na oficina de expressão plástica que mãos de pessoas especiais moldam vasos em cerâmica. Os vasos foram feitos na oficina de expressão plástica, as plantas, as suculentas foram também preparadas aqui na nossa hortofloricultura, na oficina de hortofloricultura, e portanto são produtos que vendemos para uma empresa que, ou seja, cada um daqueles 225 funcionários recebeu aquela planta, aquele vaso, com uma identificação de quem fez, e portanto são mais de 225 pessoas que estão a conhecer a APPDA Lisboa, a conhecer o autismo, que vão disseminar essa informação por 225 famílias e portanto é isto que faz sentido. Estás a ver? Estes vasos das suculentas aqui, está bem? Em cada um deles, está? Sim. Está bom. Podes pôr aleatoriamente, pode um qualquer, como tu quiseres. Micas, o que é que estás a fazer? Um vaso. Esse vaso é de cor? Sim. Lindo? Lindo, Benfica. A estufa é também da responsabilidade do Micas, como gosta de ser tratado. Quando não conseguimos sair com alguns dos nossos utentes,
tentamos que o trabalho deles tenha visibilidade lá fora, abrimos as portas para sermos conhecidos por quem nos quiser conhecer, para nos visitarem, para perceberem melhor o que é o autismo. 61 adultos, 39 residem no lar, 14 adolescentes em ensino especial. Nas escolas de ensino regular na zona de Lisboa, uma equipa de técnicos apoia 167 alunos. O grande desafio é que quando conhecemos um autista, não conhecemos o autismo, portanto conhecemos uma pessoa com autismo. A palavra espectro tem uma importância tremenda naquilo que é, quando falamos de autismo é impossível não falar de espectro. Como é que se chama o movimento? Walking Lunge. Walking Lunge. Bora lá, passa à frente e joelho vai ao chão. Bora, Jaime. A aula de CrossFit desafia limites e faz parte de um programa específico. Um treino metódico com muitas rotinas. O nosso objetivo, acima de tudo, será pegar neste programa, contactar ginásios e boxes de CrossFit de todo o país e dar ferramentas às pessoas. Portanto, nós não queremos que as pessoas venham cá praticar CrossFit porque só nós é que sabemos. Não, o nosso objetivo é formar as pessoas na comunidade e qualquer pessoa com autismo pode ir ao ginásio do seu bairro e ali sabe que tem uma equipa que sabe que tem as ferramentas para a receber condignamente. Não se trata de normalizar comportamentos, quer-se integrar pessoas diferentes, dando-lhes o máximo de autonomia possível. A pessoa com autismo terá certamente um caminho para fazer, do ponto de vista de mudar alguns comportamentos, portanto, mudar algumas características ou limar, portanto, dificilmente se eliminam traços de autismo. Mas depois também há a parte de quem está do outro lado, está a parte do professor, a parte do empregador, a parte do amigo, que também terá que fazer esse meio caminho para ajustar, ok, isto é o que eu posso ajustar para estar mais perto e para incluir melhor esta pessoa. É um caminho a duas rotas, portanto, a sociedade tem que fazer obrigatoriamente o seu papel de se aproximar daquilo que será uma melhor inclusão das pessoas com autismo. Cada caso é único. Nós podemos ter pessoas com autismo que são professores universitários e que até pode viver sozinho, e também temos pessoas com autismo que nunca na vida disseram uma palavra, que são dependentes para todas as atividades de vida diária, para comer, para a higiene, e estas duas pessoas são autistas. Doutora, enquanto assistíamos a esta reportagem, via abanar com a cabeça no sentido em que concordava com aquilo que a diretora pedagógica da APPDA dizia. O espectro do autismo é a área mais desafiante que nós temos entre mãos, na realidade dos nossos dias. Há muita, dentro dos diferentes tipos de deficiência ou incapacidades que conhecemos, e que são físicas ou sensoriais ou mesmo cognitivas, muito já foi investigado, muito já foi trabalhado, muito é possível antever ou prever num período gestacional, que muitas vezes impede que continuem, que nasçam crianças com determinadas características. O autismo é uma realidade que está ainda em muitos aspectos para lá da nossa capacidade de conhecimento e compreensão. E aquilo que dizia ali a responsável, a coordenadora da APPDA, é muito verdade. Não há dois casos de autismo iguais, e da mesma forma que nós podemos ter uma pessoa autista num cargo de direção, de chefia de uma empresa, porque podemos ter. A verdade é essa, e portanto há pessoas com autismo no ensino superior, e o ensino superior tem que estar preparado para isto e para as suas excepcionais capacidades, geralmente numa área muito específica, porque é essa a característica. Depois também temos outras realidades ao nível do autismo, que são pessoas extremamente dependentes, mas mesmo dentro deste universo não há duas pessoas iguais, quer dizer, não há duas pessoas iguais em lado nenhum, mas habituámos-nos a falar do autismo como uma perturbação que faz com que a pessoa tenha dificuldades relacionais, tenha dificuldades em comunicar e tenha comportamentos repetitivos ou estereotipados. É perfeitamente possível, e conheço várias pessoas com autismo que não têm nenhum problema relacional, que são pessoas super afetuosas e cujo autismo se revela noutras áreas, como realmente essa mania da organização extrema, a repetição de movimentos e dos comportamentos. Portanto, não há mesmo dois casos iguais no autismo.
Exatamente por isso, portanto, para competências diferentes, naturalmente terá que haver modelos de integração distintos, é assim? Certo, portanto, da mesma forma que nós também podemos ter alunos com autismo e com muitas capacidades para aceder ao ensino superior, certamente teremos outros que aí não chegarão. Nós vimos ali uma resposta da APPDA organizada na lógica de um centro de atividades e capacitação para a inclusão, os antigos CAU, os centros de atividades ocupacionais, e o que nós estamos a fazer em conjunto com as direções destas organizações é procurar transformar aquilo que eram os CAU, a sua lógica muito fechada das salas, que eram sítios de estar, que eram os sítios onde acima de tudo se procurava assegurar bem-estar, sítios onde nós sabíamos que entrávamos e encontrávamos um conjunto de pessoas à volta de uma mesa em que numa sala se fazia barro, na sala ao lado se fazia teares e na outra fazia-se colagens em papel, e não passava muito disto. E tentar tirar estas pessoas destes espaços, fazerem coisas na comunidade. Vimos ali aquele projeto de CrossFit, muito interessante, outras coisas, outras práticas desportivas, outras atividades culturais, o facto de poderem ajudar nas compras no supermercado para a preparação das refeições na instituição, ou de poderem fazer coisas que lhes apeteça fazer, ir ao café. E como é que é feito como é que está a ser feito? Para já é preciso quebrar barreiras nas mentalidades, porque às vezes esta coisa do mudar não é fácil. Não é fácil. Estamos tão bem como estamos. Vamos fazer diferente porquê? Vai dar mais trabalho? Pois vai. E depois, obviamente, que há sítios onde nos aceitam muito bem estas ideias e outros onde nem por isso. É mais difícil. Claro que exige mais acompanhamento, claro que exige mais alguns recursos humanos, claro que exige mais algum investimento, nomeadamente mais gastos do ponto de vista dos combustíveis, mas estas estruturas só fazem sentido não é para conter as pessoas, não é para as pessoas terem um sítio para estar enquanto as famílias estão a trabalhar. Estas estruturas têm que desafiar estas pessoas, têm que as estimular, têm que procurar retirar delas aquilo que elas conseguem dar, o seu máximo, e muitas vezes nós apercebemos, quando visitamos estas estruturas, que temos ali pessoas que apenas ali estão enquadradas porque não têm outra resposta e porque as famílias precisam de trabalhar, mas que teriam capacidades para muito mais, fosse fazer uma formação profissional, fosse mesmo tentar um enquadramento profissional, pelo menos tentar, depois vimos se corria bem. Terem atividades socialmente úteis, é uma coisa pela qual nós muitas vezes somos criticados em apoiar, que é o facto da pessoa poder trabalhar em períodos muito curtos de tempo, por exemplo, 2 semanas, 3 semanas, 2 tardes na semana, que é aquilo que a pessoa consegue aguentar, e ter uma remuneração por isso, mínima, mas ter. E isto é muito importante na vida destas pessoas, na medida em que as estimula e as faz ganhar autoestima e as faz querer dar mais passos a seguir a estes que são os primeiros. Nós assistimos aqui nesta peça em que era feito aqueles vasos também, não é, na APPDA, e que foram vendidos, e portanto são realmente já as pessoas com autismo que estão a fazer aquele trabalho. Isto é inclusão. Mas falou aqui também na parte cultural, e eu gostava hoje de terminar de uma forma diferente. Gostava de deixar o videoclipe dos Desiguais, que também é um trabalho feito na APPDA. Antes de acabarmos o programa, eu creio que a doutora ainda queria dizer mais alguma coisa sobre esta integração das pessoas. Eu tenho uma visão, eu acho que obviamente que as pessoas, quando estão integradas neste tipo de respostas, que são as respostas que têm que ser cada vez mais as respostas construídas à medida das suas necessidades. E atenção, eu não estou com isto a dizer que não percebo, porque percebo que haja situações em que o melhor que de facto podemos fazer por uma pessoa com deficiência profunda é mesmo garantir-lhe bem-estar. É claro que sim, há situações que conhecemos em que é isso que podemos fazer. Agora, independentemente disso, esta lógica de eles fazem vasos, porque também é uma forma de mostrar que eles são capazes e de fazer algum financiamento, angariar alguns fundos para a instituição. Eu gostaria de ver as instituições a conseguirem apoiar estes jovens, a mostrarem aquilo que sabem fazer, e muitos deles sabem fazer
por exemplo, pintar. Há pessoas com autismo que pintam muitíssimo bem, de forma quase profissional, ou mesmo profissional, e gostaria de as ver a serem motivadas a fazerem disso uma possível carreira, e não tanto deste ponto de vista tão somente ocupacional. Obrigada. Vamos deixar os desiguais, que é também uma forma de inclusão e uma carreira para alguns, neste caso musical. Soutora, muito obrigada pela presença em estúdio. Vamos então ficar com os desiguais. Até lá. Contigo estou de acordo. Acorda de manhã e estou tão gordo. Estou de acordo contigo. Eu contigo estou de acordo.